Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7. Livro de Lucas, capítulo 7. Uma palavra bastante conhecida da palavra de Deus. Uma ministração bem conhecida da palavra de Deus. Versículo 11. 7, 11. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Amém? Quem achou diz amém, quem não achou tem o telão para nos ajudar. Fiquem à vontade. Vamos lá, a palavra de Deus diz assim: no dia seguinte partiu Jesus a uma cidade chamada Naim, e com ele caminhava seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade a acompanhava. Ao observá-lo, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife, e então os que o carregavam pararam. E Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Pode se assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos repetir? Fala mais uma vez para o teu irmão: existe duas multidões, a qual você pertence. A palavra de Deus conta a história dessa viúva, é uma história bem conhecida da palavra de Deus, já muito pregada, muito ministrada, e Deus me chamou a atenção a 3 pontos importantes dessa ministração. Por mais que ela seja conhecida, a palavra de Deus sempre se renova, e cada vez que você lê ela, e eu estou estudando os evangelhos, e cada vez que você lê ela, Deus fala de uma forma diferente no teu coração e ministra na tua vida. A palavra de Deus conta a história dessa viúva, e a história de viúvas, a realidade de viúvas naquele tempo era uma realidade muito difícil. A palavra de Deus diz que essa viúva, se é viúva porque o esposo morreu, né? Essa viúva tinha um filho, e esse filho era um filho único. Só nesse ponto, você meditar sobre esse ponto, você vê a gravidade da história dessa mulher. Porque ser viúva já não era fácil. A mulher, ela não tinha o costume do trabalho e receber como o homem recebia naquela época. Elas trabalhavam, mas o sustento sempre veio do homem. Louvado seja Deus, as mulheres que hoje podem trabalhar e nos ajudam dentro de casa. Né? Mas o propósito de Deus é que o homem seja o provedor. E assim era naquela época, o homem que era o principal provedor. E essa mulher, ela teve um filho, e eu acredito que nada fácil de criar esse filho. Eu não sei se a palavra não diz há quanto tempo o esposo tinha falecido, mas se esse esposo faleceu quando a criança ainda pequena, ela teve que arcar com o sustento dessa criança sozinha. As viúvas eram comparadas com mendigos. As viúvas eram comparadas com os coxos. As viúvas eram comparadas com os cegos naquela época. Ambos recebiam uma capa preta. Lembra da capa que Bartimeu jogou, o cego Bartimeu jogou? Quando Jesus chamou ele, aquela capa também era dada para as viúvas. E aquela capa autorizava as pessoas da época a dar esmola. Só quem tinha aquela capa podia receber esmola. Eu fico imaginando a situação triste que essa mulher vivia. Primeiro ponto, ela perdeu o esposo, o companheiro que ela tinha escolhido para a vida dela, né, que Deus tinha unido. Ela perdeu o sentimento de tristeza, eu acredito que era grande. Segundo ponto, da tristeza dessa mulher, ela tinha um filho para sustentar. Uma família que agora ela tinha que cuidar sozinha. Terceiro ponto, essa mulher necessitava das esmolas que o povo dava para ela. Mas havia uma esperança na vida dessa mulher. Ela era mãe. Fala para o teu irmão aí do lado, ela era mãe. E eu imagino ela acreditando as suas esperanças, voltando a sonhar por causa da vida desse filho. Porque uma mulher que era viúva e tinha um filho homem, a esperança era voltada para o filho homem, porque esse filho ia cuidar dela. Esse filho ia constituir família, mas ia cuidar da mãe. Ele ia dar sustento para a mãe. Ele poderia trabalhar e trazer, né, os recursos para dentro de casa. Então, ela não ia viver das esmolas. Mas, como a palavra diz,
determinado momento da história dessa mulher, o que acontece? O filho morre. E se a gente analisar o tamanho da frustração, pensar, procurar imaginar a frustração e a dor dessa mulher, era muito grande. Porque, mais uma vez, o sonho dela estava sendo, ia ser enterrado. Mais uma vez, tudo estava desandando. Mais uma vez, tudo ia, como a gente costuma dizer, estava indo água abaixo. Ela estava carregando o filho para um sepultamento. Eu não sei o tamanho dessa dor, e eu não sei se alguém aqui já passou por essa dor, nem misericórdia que ninguém passe. Mas a dor de enterrar um filho deve ser muito grande. Deve ser muito dolorida. Eu lembro de uma imagem muito forte, lembro do relato de uma imagem que, por mais que eu não a contemplei com os olhos, eu imaginei a cena, quando o meu avô recebeu a notícia que o meu pai tinha falecido. Meu pai era muito amigo do meu avô. Eles eram não somente pai e filhos, eles trabalhavam juntos, eles viviam juntos. E quando meu pai morreu, os relatos que deram para mim, porque eu estava no Rio de Janeiro na época, é que o meu avô rolava na grama da casa, gritando de dor. Porque o filho dele, o mais velho, que era o meu pai, tinha morrido. A dor dele foi muito grande. Eu fiquei com aquela... Sem ver a cena, eu fiquei com a imagem do que me falaram. Que ele tinha um gramadinho, lembra o gramadinho que tinha na casa da nona, tia? Tinha um gramadinho e disse que naquele gramadinho ele rolava. E eu imagino a dor de perder um filho, é muito grande. E essa mulher já vinha de uma dor, de uma tragédia de perder o marido. Tudo tinha desandado na vida dela. Mas a palavra de Deus começa de uma outra forma. A palavra de Deus começa aqui dizendo da história, não da dor dessa mulher, mas da história de um homem que andou sobre essa terra, e nós servimos a Ele, que é Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que onde Jesus Cristo passava, grandes milagres aconteciam. Nessa ocasião, muitas pessoas estavam sendo curadas, restauradas, cegos enxergando, paralíticos andando, surdos ouvindo. Pessoas eram libertas de espíritos malignos. Pessoas eram restauradas através do poder de Jesus Cristo, através do que Ele representava ali. Tanto que a palavra de Deus diz que grande multidão acompanhava. E se você for ver todas as passagens onde relata Jesus andando sobre essa terra, grande multidão o acompanhava. Essa multidão, pode ser que muitos dessa multidão estavam ali só para contemplar os milagres, eu não sei, algumas estavam ali buscando somente a cura, mas eles estavam ouvindo Jesus e contemplando o que Ele podia fazer. Contemplando o que Ele era, o poder que existia sobre a vida dele. E acompanhava, eu imagino, naturalmente, uma grande multidão acompanhar um homem assim. Como a gente vê muitas histórias de pessoas que foram usadas por Deus e pessoas os acompanhavam, seguiram os seus ensinamentos, porque viram o poder de Deus. E a palavra diz que Jesus estava saindo, andando por aquela cidade, e quando chegou na porta da cidade, algo diferente aconteceu. Havia uma segunda multidão. Uma multidão que andava junto com essa mulher. Enquanto uma multidão era a expressão da esperança, da alegria, de que tudo tem jeito, que tudo é possível, que o milagre acontecia, que não estava tudo acabado, que era a multidão que andava com Jesus, eles se depararam com outra multidão que levava o luto junto de si. Levavam o sofrimento junto de si. Eles compactuavam do sofrimento daquela mãe, daquela viúva. Eu fico imaginando eles pensando juntamente com a viúva, e agora? O que vai ser dela? O que vai acontecer com ela? Às vezes nós se encontramos em lugar, hoje eu louvo a Deus e glorifico a Deus porque eu faço parte de uma comunidade, de uma igreja, onde se prega a palavra de Deus. Eu louvo a Deus porque um dia eu ouvi esse evangelho e sei que o meu Deus cura, que o meu Deus salva. Eu sei que Ele restaura vidas, eu sei que Ele muda a história, por mais impossível que ela seja, por mais que o decreto tenha sido dado, eu creio e eu contemplo Deus mudando decretos e mudando histórias. Eu contemplo Deus operando milagres em nosso meio, como cotidianamente muitos irmãos contam testemunhos de bênção que Deus opera, de milagres que acontecem. Eu louvo a Deus, eu faço parte desse povo, eu faço parte dessa multidão. Olha para o teu irmão aí do lado e fala assim para ele: você também faz. Você faz parte dessa multidão. Nós temos quantas vidas nós temos visto sendo transformadas, libertas, restauradas.
E eu tenho que entender, ei, eu faço parte da multidão que está junto com Jesus. Mas existe uma outra multidão que está sofrendo, uma outra multidão que está em luto, uma outra multidão que está padecendo nessa terra, porque ainda não aconteceu um simples fato na vida deles. Simples fato não pode falar, mas ele é grandioso. Eles ainda não conheceram Jesus. Eles ainda não tiveram um encontro com Jesus. Muitas vezes essas pessoas se encontram até mesmo dentro das igrejas. Não tiveram ainda um encontro com Jesus. Não entenderam que Deus pode mudar toda a tua história. Basta você crer. Basta você confiar. Amados, é algo que eu tenho que colocar dentro de mim, nem que seja na força. Como o pastor falou, é preciso esforço. Na palavra inicial que o pastor ministrou. É preciso esforço muitas vezes para colocar assim a crença no meu coração. Forçar o meu coração a entender, ei, Deus pode mudar a minha história. A palavra de Deus diz que eu é que prego para a minha alma. Eu é que me convenço. Através de quem? Do Espírito Santo? Sim, é Ele que convence todas as coisas. Mas eu tenho que ter a convicção, ei, se eu estou num lugar onde a palavra é pregada, que não existe impossível para o nosso Deus, por que eu vou duvidar? Eu vou crer, eu vou praticar. Mas como eu disse, tem pessoas lá fora que não têm essa oportunidade. E eu quero falar a respeito dessa oportunidade. Primeira multidão contemplava o poder de Deus e o amor de Deus. Era fácil seguir Jesus nessa ocasião. Imagine Jesus andando aqui por Cafelândia, e as pessoas sendo curadas, restauradas. Você não vai querer andar com Ele 24 horas? Meu Deus! Eu vou querer dar o tempo todo. Mas eu sou fascinado pelo sobrenatural de Deus. A gente só se contentar com aquilo, com o básico, irmão, não se contenta com o básico, não. Queira vivenciar o sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus só vive quem quer, quem busca, quem se entrega, quem fala, Senhor, eu quero ver o teu sobrenatural, eu quero ver o milagre, eu quero contemplar o milagre, porque Ele conquistou isso para você na cruz, está pago, está conquistado. Mas eu tenho que correr atrás, eu tenho que lutar, eu tenho que querer. Eu quero, Senhor, ver o milagre na vida do meu irmão. Eu quero ver o milagre na minha família. Eu quero ver a cura, eu quero ver a transformação. Que o milagre maior não é a cura. O milagre maior é a transformação de uma vida. É tão lindo você ver uma vida que não tinha expectativa de nada. Mas de repente caminhando na presença de Deus, sendo transformado, prosperando, a família se organizando. Esse é o verdadeiro milagre. E é só a gente abrir o olho e contemplar. Mas eu tenho que abrir meu olho, Devanir, para contemplar essas coisas. E aí o terceiro ponto, segundo ponto, a multidão que carregava a dor. Elas estavam vendo o desfecho de uma história. Uma história que ia dar continuidade no sofrimento, na dor. Estava decretado o sofrimento, a dor na vida daquela mulher. Quantos decretos existem sobre nossas vidas aí fora? Que as coisas vão ficar cada vez mais difíceis, que a roubalheira nunca vai parar, que os políticos nunca vão mudar, sabe, que não tem mais jeito, não tem mais cura, não tem mais milagre, não se vê mais isso dentro das igrejas. Irmão, eu estou cansado de ouvir isso. Às vezes eu escuto pessoas falando assim, não se vê mais milagre nas igrejas. Abre o teu olho, dá vontade de falar. Eu sou um milagre, você quer ver um? Olha para mim. Você quer ver outro? Olha para o Júlio. Você quer ver outro? Olha para a Rosângela, olha para o Nego. Olha, você é um milagre. O milagre é só a gente abrir o olho e ver o que Deus fez na nossa vida. O preço que Ele pagou para que eu e você estivesse aqui. E as pessoas ficam falando, não se vê milagre, porque elas querem ver as coisas extraordinárias. Amado, extraordinário é você poder chegar na tua casa e ter a tua família abençoada, direcionada pela presença de Deus. É ver teus filhos no caminho do Senhor. A gente reclama tanto, essa segunda multidão, a multidão que estava acostumada com a murmuração, a reclamar, a só enxergar o que é dor, só enxergar o que é sofrimento, só enxergar o que é angústia.
sabe, se vitimizando. Hoje eu vejo tantas pessoas se vitimizando, eu não consigo, as coisas não dão certo. Enquanto esse governo mudar, o que vai ser de nós? Sabe, só assim, trazendo o que é ruim, olhando para o que é ruim. Claro, nesse mundo, o que nós teremos? Teremos aflições. Isso faz parte do mundo, mas eu não pertenço a esse mundo. Fala para o teu irmão, você não pertence a esse mundo. Nós temos que ter esse entendimento, eu não pertenço a esse mundo. Eu quero olhar para esse mundo como Jesus olhou para mim. Porque se Jesus não olhasse para mim e dissesse que eu ia dar certo, irmão, eu estava dando errado até hoje. Se Jesus não olhasse para você e falasse assim, eu tenho um propósito na tua vida, você não estava aqui dentro hoje. Você ia estar vivendo o fracasso, a derrota, a humilhação, o sofrimento, a angústia, que o mundo tem, e está lá, está ali pronto para qualquer um. Só que eu escolho viver diferente. E a palavra de Deus diz que Jesus chegou até a multidão, as duas multidões se encontram. Uma multidão que levava alegria, levava esperança, via que tudo era possível, via milagres, e a outra multidão que ia simplesmente fazer um enterro de um sonho. Pergunta para o teu irmão, quantos sonhos você já enterrou? Amados, Deus capacitou o ser humano com uma coisa que eu acho linda. O dom de sonhar. É um perigo quando você para de sonhar. Eu não quero parar de sonhar. Eu tenho sonhos materiais, sonhos espirituais, eu tenho sim. O que eu almejo alcançar. Uma pessoa que deixa de sonhar, ela deixou de viver. Ela deixou de viver. Uma pessoa que não sonha mais, acabou para ela. Porque o sonho é que nos emotiva. O sonho é que nos faz levantar de manhã cedo e batalhar e lutar e correr atrás. O sonho é que nos faz olhar para nossa esposa e falar assim, está difícil, mas nós vamos conseguir. Olhar para os nossos filhos e falar assim, para mim não foi muito fácil, mas eu olho para você se dando muito bem na tua vida. Sendo bem sucedido, ser bem sucedida. É sonhar. Nós sonhamos por nós, eu sonho por mim, eu sonho por meus filhos. Às vezes os filhos não fazem o sonho do pai. Natural, porque ele vai seguir a vida dele. Mas eu não vou parar de sonhar. Eu sonho que a minha filha será uma médica, ela quer fazer medicina, agora só peço a Deus, dá o recurso. Porque fazer faculdade de medicina não está fácil. Mas amém, eu creio. Se eu deixar de acreditar, que sentido tem em minha vida? Meu filho vai se tornar um engenheiro, já está trabalhando na Copacol. Então eu já penso lá na frente. Eu sonho, não sei se ele vai ser. O meu sonho é. Mas ele vai viver os próprios sonhos deles e eu vou ter que, meu pai e mãe que está aqui, e eu vou ter que aprender a respeitar o sonho dele. O sonho dela, eu vou ter que aprender. Mas isso não vai me impedir de sonhar, de querer o melhor. Eu quero o melhor, eu quero ver eles bem-sucedidos. Eu não quero que eles passem pelo sofrimento que eu passei, mas se preciso for também, que eles passem por alguma situação, para eles crescer, como eu cresci na presença de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. Também não posso chegar ali e colocar ele debaixo das minhas asas e proteger de tudo. Não, tem algumas coisas que eu vou deixar passar. E eu vou ter que aprender a lidar com isso. Mas eu não posso parar de sonhar. Mais uma vez a pergunta, quantos sonhos você já enterrou? Mas eu enterrei tanto sonho na minha vida. Tanto sonho. Verdade. E às vezes eu penso, meu Deus, como eu fui fraco. Por não ter insistido, por não ter persistido, por não ter acreditado que dava certo. Resolvi voltar a estudar depois de velho, estou pagando um preço por isso. Que quando é novo a gente tem um metabolismo mais como é que fala, favorável, a gente tem uma adrenalina melhor, uma autoestima melhor. Hoje eu estou estudando depois de velho. Há uma semana eu comecei a fazer psicanálise, só Jesus na causa, eu acho que eu sou meio louco, gente. Por isso que eu preciso de psicanálise. Acho que eu estou precisando de um psicanalista. Mas assim, eu voltei a sonhar em outras áreas que eu não tinha abandonado. E eu estou me sentindo bem. Porque o desafio levanta o ser humano. Quando você pega um desafio para você, você coloca uma meta, isso te levanta, isso te motiva. Não, eu vou conseguir. Eu vou pegar aquele diploma, irmão. Vou terminar ele com 46, não é 47, pastor, que é 46 anos. Eu estava me envelhecendo semana passada. Eu disse que ia fazer 47 anos, não, eu fiz 46, irmão Rosângela. Viu?
Amém. Então, assim, eu vou terminar ele com 48, 49 anos, eu vou estar ali com o meu diploma na mão, mas eu vou. Se eu vou usar em alguma área, se eu vou praticar, não sei, mas eu vou. Porque eu sonhei com isso e eu quero. Eu vou fazer, eu quero. Eu pedi para Deus, Senhor, se é de tua vontade, me capacita. Conduz as coisas para dar certo e deu. E agora eu vou lutar e eu vou correr. Vou pagar um preço? Vou. Porque nada é de graça. Mas eu não vou parar de sonhar. Jesus encontrou uma multidão que contemplava a perca de um sonho. O sonho dessa mulher por 2 vezes foi frustrado. Primeiro, eu imagino ela sonhando em ter uma família, em se casar. Antigamente se sonhava mais com isso, hoje em dia o povo sonha pouco com isso. Mas eu acredito que naquela época se sonhava muito com isso. Em se casar e colocar o vestido de noiva, não sei como que foi o casamento dela. Se teve uma festa com a família ou não, não sei. Mas muito se sonhava. Hoje, como eu disse, se sonha pouco com isso, infelizmente. Mas nós estamos tentando reverter essa situação. E dizer que família é bom, sim. Casamento é bom, sim. Constituir família é maravilhoso, sim. Tem desafio? Tem. Mas é bom, sim. Mentira do diabo. Que é uma prisão. Que é um enforcamento, como as pessoas costumam dizer aí fora. E vai se casar? Vai se enforcar então? Mentira. Vai viver. Eu só me tornei homem depois que eu casei. Eu só aprendi a dar valor na vida depois que eu me casei. Depois que eu tive filho, então, meu Deus do céu. Aí eu entendi o verdadeiro sentido da vida. O que as pessoas pregam aí fora, irmão, que família é uma instituição falida. Mentira! Família é a instituição de Deus. É o principal de Deus. E nós temos que convencer essa juventude a pensar a respeito disso. Ei, constituir família é viver o propósito de Deus na tua vida. Deus nos fez para constituir, para multiplicar, para viver. Mas a palavra de Deus diz que a outra multidão chorava. Mas Jesus se compadeceu com ela. A palavra de Deus diz que, eu não sei se alguém chegou e contou a história para Jesus, eu acredito que não, porque Jesus tinha sensibilidade de espírito, e ele conhecia o coração das pessoas. A palavra de Deus diz que quando ele chegou, ele se compadeceu com aquela mulher, e olhou para ela e falou assim, não chores, não chora. Você acha que Deus quer, amados? Jesus pagou o preço que ele pagou, vamos falar bem a realidade aqui, vamos entender um pouquinho, a grandiosidade do que Jesus fez. Você acha que Jesus pagou o preço que ele pagou na cruz? Morreu pelos nossos pecados. Sofreu por tudo que sofreu para você viver uma vida de sofrimento? Ei, ele já sofreu. Ele já pagou. Ele já pagou. Fala para o teu irmão, ei, ele já pagou. Não é o propósito de Jesus que você padeça nessa terra. Às vezes nós padecemos por algumas escolhas erradas, sim, porque existe a lei da semeadura, mas o propósito de Deus não. O propósito de Deus não é esse. A palavra de Deus diz o quê? Que Jesus chegou até ela, se compadeceu dela, falou para ela, não chores, e tocou na esquife. E quando ele toca na esquife era o caixão, e quando ele toca na esquife, imediatamente o menino voltou a viver. O sonho da mulher ressuscitou, enquanto uma grande multidão ia enterrar o sonho dela. Jesus veio para impedir que aquele sonho fosse enterrado e devolver a esperança para aquela mulher, devolver a alegria para aquela mulher. Sabe por que Jesus te trouxe aqui? Para devolver a esperança para você, para devolver a alegria para você, para dizer para você, ei, eu já paguei o preço, agora viva o meu propósito, viva o que eu tenho para você. Eu escutei uma história, eu não vou lembrar ela inteira, só vou mencionar, de um pastor que tinha um diácono na igreja, e esse diácono descobriu que estava com leucemia, e ele falava, e ele não entendia nada de leucemia, só ouviu o médico falar, você tem leucemia, ele não entendia nada de doença, e ele chegou para o pastor, o médico disse que eu estou com leucemia, o pastor ficou todo desesperado, meu Deus, irmão, não, pastor, mas fique capaz, está tudo nas mãos de Deus, está tudo no controle de Deus. E daí eu vou ter que fazer tomar uns medicamentos diferentes lá, um tal de quimioterapia, radioterapia, não sei, mas o pastor, meu Deus, irmão, não, pastor, fique em paz, está tudo nas mãos de Deus. E esse diácono, ele não sabia o que era o que ele estava enfrentando. E ele nem pouco estava importando em saber.
Ele só sabia no quê? Sabia o quê? Que se ele entregasse nas mãos de Deus, estava tudo certo. Deus estava no controle. Deus estava no controle. Esse homem ganhou muitas almas dentro do hospital, dizendo: Deus está no controle. Cada sessão de radioterapia, quimioterapia, ele fazia um culto dentro do hospital. E quando ele estava bem debilitado, por causa da quimio e da rádio que ela debilita, o pastor foi orar por ele e falou assim: pastor, eu quero que o senhor ore para mim. O irmão, né, o pastor pensou, acho que ele entendeu a gravidade da doença dele. Eu quero que o senhor ore para mim, para Deus me dar força para mim voltar lá, porque eu tenho mais umas almas para ganhar lá dentro, porque Deus está no controle. Ele não estava olhando para a dificuldade, ele estava olhando no propósito de Deus na vida dele, contemplando o propósito de Deus. Quando você começa a contemplar o propósito de Deus, a dificuldade, irmão, não é nada. Só é uma oportunidade para você fazer a vontade dele. Quando você contempla o propósito, entende o propósito de Deus na tua vida, você só vai ver oportunidades. Você não vai ver derrota, vai ver oportunidade. Mais uma oportunidade de eu vencer. Mais uma oportunidade de contar um testemunho na casa do Senhor, que Ele me deu vitória. Mais uma oportunidade de mostrar para as pessoas que tudo eu posso naquele que me fortalece. Mais uma oportunidade de mostrar que a palavra não é mentirosa, ela é verdadeira. Mais uma oportunidade. Jesus mudou a história daquela mulher, sim ou não? Jesus devolveu o sonho para ela, sim ou não? Devolveu, amados. Eu não sei, a palavra, às vezes eu fico bravo com a palavra de Deus. Porque ela não dá um desfecho das histórias, não sei, eu queria saber o que aconteceu com essa vida dessa mulher. Como que foi? Agora o menino ressuscitou, sabe que agora quando ele se tornou adulto, como que foi a vida dela? Eu queria saber. Como muitas outras histórias, né? Mas o intuito da história é mostrar que Deus está no controle de todas as coisas. Se você ler um pouco mais à frente, vai contar que João Batista, ele tinha dúvidas ainda que Jesus Cristo era o Senhor, o Messias. E ele manda os seus servos e visitar Jesus e saber, pedir para Jesus: ei, você é aquele que estava dito que vinha? Ou nós temos que esperar mais um? João Batista, o cara que batizou Jesus. Porque a dúvida existe no meu coração e no seu. Isso é fato. Isso faz parte do ser humano, dúvida. A dúvida existe, mas eu não posso alimentá-la. Existir, ela existe, mas eu não posso alimentá-la. O que eu quero alimentar na minha vida é minha fé, a minha esperança. Acreditar, vai dar certo. Acreditar, tudo eu posso. Acreditar, o preço está pago. Acreditar, eu vou morar na glória com Ele. Porque senão, irmão, se eu não acreditar, estou perdendo tempo nessa terra. Mas olha só, um quarto ponto que eu quero que eu e você medite. O pastor ministrou aqui que Deus tem planos para a nossa vida, Deus tem projetos para a nossa vida. Muitas vezes nós passamos por oportunidades porque nós não entendemos o plano e o projeto de Deus para nós. A palavra de Deus no livro, abra comigo lá no livro de Jeremias, palavra também conhecida. Livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. E eu já vou para o encerramento, que a gente vai estar orando, a gente vai estar clamando neste lugar. Mas a palavra de Deus diz assim, no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Antes de ler, você fala para o teu irmão, eu gosto disso porque a gente vai memorizando. Fala para o teu irmão assim: você sabe os planos que Deus tem ao seu respeito? Você sabe, jovem? Nós vamos entender agora, escuta, preste atenção. Você sabe, Charles? Sabe os planos de Deus para a tua vida? Nós vamos ler agora. Preste atenção. Sabe, Rosângela? Se esqueceu algum detalhe, preste atenção nos detalhes. É o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E Deus não mente. A palavra de Deus diz que eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não mentiu quando Ele falou e nem está arrependido. Ele determinou o que Ele pensa a seu respeito. A palavra de Deus diz assim, no Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé ao Senhor. Planos de vos fazer prosperar, e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Você entendeu, irmão, que eu escutei uns 4 ou 5 gatinhos pingados falando glória a Deus. Eu vou ler de novo.
Vamos lá, vamos ler no telão? Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé o Senhor, planos de vos fazer prosperar, e não de vos causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Esse é o plano de Deus para mim e para a tua vida. E te dá um futuro melhor. Você está vivendo o futuro ou o presente? Mas tem pessoas que vivem o passado. Para de viver o passado. Para de viver o passado. Passado é ensinamento. Você lembra o que aconteceu, você lembra por caminhos que você andou, as coisas que deu certo e as coisas que deu errado. Avança para o propósito de Deus que está no futuro. Ele sabe os planos que tem a respeito de mim e de você. Plano de prosperar, plano de fazer bem, plano não de causar dor, mas de causar alegria, trazer alegria ao nosso coração. Esse é o plano de Deus, amados. Eu não estou aqui pregando uma palavra motivacional. Existe um preço a ser pago, existe sim. E esse preço é estar na presença de Deus, e não é fácil estar o tempo todo na presença de Deus, não. Porque minha carne é teimosa. Porque as propostas do mundo são maravilhosas. Mas se eu acreditar e colocar a minha esperança, o meu coração no propósito de Deus, eu vou seguir firme. Eu vou alavancar, eu vou andar para frente, eu vou prosperar. Eu vou conquistar o que Deus prometeu. Pagando um preço? Sim. Deus não chama covarde, Deus quer corajosos. Que luta, que fala, bora para cima. Está difícil, mas vamos conseguir. Foi dado um decreto, mas eu confio mais no meu Deus. É assim que a gente avança. É assim que a gente caminha. É assim que a gente vai vencendo dia após dia, dia após dia, dia após dia. E o milagre vai acontecendo. Tudo nessa vida é escola. Aprenda com os erros. Pratica as verdades. Cultiva a tua fé. Esse é o que Deus espera de mim, de você. Deus mudou a história da viúva? Mudou. Já voltou, ela voltou a sonhar de novo. E eu quero hoje bater em cima de sonhos. Para de enterrar sonho, irmão. Para de enterrar projetos. Chega. Começa a viver o sonho de Deus. Começa a alinhar o teu sonho com o sonho de Deus, e você vai alinhando, você vai observando a palavra e falar, Senhor, olha, eu estou sonhando em fazer tal coisa, mas agora eu quero alinhar com a tua palavra. Qual é o teu propósito para a minha vida? Se eu agir certo, se eu honrar, se eu glorificar, se eu exaltar, se eu andar no teu caminho, E vai ajustando, irmão. Vai ajustando o teu sonho com o propósito de Deus, que aí você vai contemplar, porque foi Deus que te permitiu sonhar. Para encerrar a história de José rapidinho, não vou nem abrir a Bíblia. José teve um sonho lá quando jovem. Jovem que não sonha. Deixa eu falar que tem alguns jovem que não sonha, Marco. Cara, vai virar um vegetal. Verdade. Se você não tem um alvo, não tem um objetivo, você vai para onde? Você vai para onde? Tem um alvo, estabeleça um alvo. Eu quero ser. Eu quero conquistar. Eu quero fazer. E aí vai alinhando, vai alinhando. José teve um sonho dado por Deus, que ia governar entre os seus irmãos, ia governar entre seus pais. Foi Deus que deu esse sonho. Mas o sonho aconteceu assim, irmão Irineu? Meu Deus, foi um processo. Mas ele desistiu do sonho? Porque ele sabia quem é que tinha dado o sonho para ele. Era Deus. Foi o mais jovem governador do Egito. Foi o único hebreu que governou dentro do Egito, o único. Foi o homem, um homem, né, depois de governador, que sustentou a sua própria família por gerações. Foi um homem que é lembrado até hoje como um jovem que sonhou, Dema, mas viveu o propósito de Deus. Viveu o propósito de Deus. Jovem que está aqui, sonha muito, você pode sonhar. Você está novo para sonhar, eu tenho que limitar meus sonhos. Por exemplo, eu queria ser corredor de Fórmula 1, já não dá mais, irmão. Eu queria ser piloto de avião, que nem o Beto queria ser piloto de jato, não dá mais, né, Beto, para nós. Tem alguns sonhos que a gente teve que, aí fomos obrigados a deixar de lado. Mas tem sonho que ainda eu quero ver realizar na minha vida, eu vou lutar e eu vou correr atrás.
E você que tem uma vida toda aqui, ainda direcionando para os jovens, tem uma vida toda muito grande ainda pela frente. Sonha. Sonha. Acredita. Vai dar certo, você vai conquistar. Vai dar certo, você tem um Deus que te ama. Você está passos largos à frente daquele que não conhece a Deus. Porque Ele vai endireitar a tua vereda, como a palavra de Deus diz.